Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Olá, meu nome é Wesley, sirvo como diácono na Igreja Batista Reformada de Brasília e o nosso objetivo hoje é refletirmos no texto de Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Antes disso, eu queria pedir a você que está acompanhando esse vídeo, que se inscreva no canal, que deixe seu like, ative o sino e compartilhe esse vídeo e esse projeto tão relevante para o reino de Deus, que é o projeto Justificação pela Fé, que neste ano, neste mês em específico, está completando 14 anos de existência. Que Deus abençoe o projeto, que Deus dê vida longa e que o Evangelho continue a ser proclamado. Sem demoras, o texto que nós vamos refletir é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justificação pela fé somente foi o grande brado da Reforma Protestante. O versículo, o justo viverá pela fé, foi a mola propulsora, o estupim desse grande movimento do século XVII. Numa resposta ao catolicismo romano, que afirmava que a fé deveria ser somada a algo, os reformadores declararam que a salvação, a justificação, é pela graça, mediante a fé no sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. O texto no qual nós lemos, os versículos 16 e 17, são a síntese da carta aos Romanos e da teologia paulina. Paulo vai desenvolver o que ele trata aqui no restante da carta. A doutrina da justificação pela fé, embora ela não seja predominante, ela é essencial para o entendimento dessa teologia paulina, dessa carta aos Romanos. Paulo ele inicia a carta com a comum saudação de todas as suas cartas. Após isso, ele declara o anseio, o desejo de ir até Roma e afirma que estava pronto para pregar o Evangelho. E ele estava pronto por quê? A resposta são os 2 versículos posteriores no qual nós lemos. Paulo estava pronto porque ele não se envergonhava do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. E por que o Evangelho é o poder para a salvação? Porque nele é revelada a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Mas quem é justo? Como nós nos tornamos justos diante de Deus? O que é justificação? O que é fé? A justificação é um termo forense, é um termo jurídico que nos ensina que nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus, aceitos como filhos por meio do sacrifício substitutivo de Cristo. O que é essa fé? A fé, ela não é confissão positiva. A fé, ela não é pensamento positivo. A fé, numa perspectiva bíblica, ela é um dom de Deus, como afirma Romanos, como afirma Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso, tanto a salvação quanto a fé, não vem de nós, é dom de Deus, porque se viesse de nós, nós iríamos nos gloriar. E quem são os justos? Geralmente nós só vemos essa questão, esse aspecto da justiça numa perspectiva horizontal. Nós nos consideramos justos porque nós somos honestos, somos bons cidadãos, pagamos os nossos impostos em dias, não somos caluniadores, não matamos, não roubamos. Entretanto, nós devemos ver também a partir da perspectiva vertical. Nós temos que ser justos diante de Deus, o nosso Criador. Mesmo que nós sejamos justos para com os homens, nós podemos ser completamente injustos diante de Deus. Porque nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, essa natureza pecaminosa e corrupta. Desde que nós nascemos, como afirma Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos em pecado. Então, mesmo que numa perspectiva horizontal, comparado a outros homens, nós nos consideremos melhores, justos e merecedores, diante de Deus, como afirma Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. O fato é que, quando nós contrastamos a nossa justiça própria com a justiça e a retidão de Deus, nós vemos o quanto nós somos maus, perversos, sujos e corrompidos pelo pecado. E a única forma que nós encontramos de sermos declarados justos diante do tribunal de Deus, aceitos como seus filhos, sem pecado, é por meio do sacrifício de Cristo. Nós temos aqui a doutrina da dupla imputação. Cristo, ele leva sobre si, como afirma Isaías 53, os nossos pecados, as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E Cristo imputa em nós, acredita em nós a sua justiça, de modo que nós somos um com Cristo. E diante do tribunal de Deus agora, aqueles que estão em Cristo Jesus não têm nenhuma sentença condenatória. Diante do tribunal de Deus, nós somos declarados inocentes, absolvidos, porque o nosso pecado foi punido em Cristo Jesus. Ele recebeu a ira de Deus por causa de nós e em nosso lugar.
Portanto, a única forma para que isso aconteça, ou seja, para que nós sejamos declarados justos, não é por meio dos nossos méritos, das nossas obras, é pela fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. Eu sou declarado justo diante do tribunal quando eu me aproprio do sacrifício de Cristo, crendo e confiando. O fundamento da nossa salvação é Cristo Jesus. E a única forma de nós obtermos essa justificação é crendo, é confiando pela fé somente em Cristo Jesus. Eu me despojo, eu me desnudo de toda justiça própria, de todo mérito próprio, de todo merecimento e me revisto da justiça de Cristo. Essa justiça que me reveste é a justiça que Deus vê. E nós somos declarados justos. Nós somos aceitos por Deus. O caminho para alcançar esse estado de justificação não é aquilo que eu faço. Não é a quantidade de vezes que eu vou à igreja. Não é o quanto eu leio a Bíblia. Não é o quanto de tempo eu passo orando. Não é por meio de obras. Não é o quanto eu ajudo o próximo. De fato, tudo isso faz parte da vida cristã, mas isso não é a causa da minha salvação. Isso é a consequência da salvação. É uma resposta em gratidão à tão grande salvação que nos alcançou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Desse modo, o justo viverá pela fé somente em Jesus. Não há espaço para o orgulho, não há espaço para a arrogância. Pelo contrário, nós somos tomados de humildade. A mesma humildade que Cristo teve, nós temos. Não há lugar para merecimento. Não há lugar para orgulho. Não há lugar para me considerar superior a outras pessoas. Pelo contrário, eu vejo a minha posição diante de Deus de pecador, de corrupto. E eu olho para Cristo como o único e suficiente Salvador e falo: eu não mereço o céu. Eu não mereço ser salvo. Mas por meio de Cristo, essa salvação chegou a mim. Então o justo, o justificado pela fé em Cristo Jesus, ele é humilde. O justificado pela fé somente em Cristo Jesus, ele se abstém de qualquer pensamento de merecimento. Nós não merecemos nada. Se nós temos algo, é por graça. Se nós temos algo, é porque Deus é bom. É porque Ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis. Nós temos que nos afastar de qualquer pensamento que nos leve a pensar que nós merecemos o céu. Queridos, nós só vamos para o céu porque a justiça de Cristo foi imputada, foi creditada em nós. Se não fosse isso, todos nós seríamos condenados à morte e à vida eterna, distantes e afastados de Deus. O justificado pela fé somente em Cristo Jesus, ele é livre do legalismo. Ele foge dessa tentativa de alcançar a salvação pela obediência à lei. Esse espírito farisaico. Os fariseus, eles acreditavam que
por meio da obediência à lei, eles poderiam obter o favor de Deus. Mas o Evangelho nos afirma que nós só obtemos o favor de Deus por meio de Cristo. Nós somos livres, nós somos libertos do poder das trevas, nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos libertos de qualquer tipo de tentativa de trabalhar para obter as bênçãos de Deus. A obediência a Deus é uma resposta à salvação e à justificação por meio de Cristo. O justo vive pela fé, o justificado pela fé somente em Cristo Jesus, ele é conduzido a viver uma vida de gratidão e de contentamento. Nós somos gratos a Deus pela tão grande salvação que nos alcançou, porque nós não merecemos. E nós somos contentes, satisfeitos em Cristo Jesus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, porque sabemos que algo maior nos espera, que é a segunda volta de Cristo, que é a glória eterna, que são os novos céus e a nova terra, que estão nos esperando. Cristo irá voltar. Cristo julgará vivos e mortos. E aqueles que estão cheios da sua justiça própria, aqueles que estão cheios de meritocracia, achando que são bons e merecedores do céu, por aquilo que fazem, pelas suas obras, pelos seus méritos, eles ouvirão do próprio Deus: apartem-se de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E aqueles que se esvaziaram e se apropriaram pela fé do sacrifício de Cristo, crendo e confiando nesse sacrifício, eles serão chamados a viver uma vida eternamente de gozo e alegria com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu querido, eu convido você a se arrepender e crer nessa palavra, a se esvaziar da sua justiça própria. O cristianismo, ele é a única religião que afirma que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. As outras religiões afirmam: faça isso e receba isso. No cristianismo, nós recebemos, nós somos alcançados por Deus, por meio da justiça, por meio do sacrifício de Cristo. E eu convido você a, nesse momento, a refletir acerca da sua vida. Eu convido você, neste momento, a confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, a abandonar essa vida que você só pode tomar essa iniciativa por meio de uma ação do Espírito Santo em seu coração, por meio da ação do Espírito Santo regenerando e transformando esse coração duro, esse coração corrupto, num coração de carne, num coração disposto a obedecer e a viver uma vida diante de Deus em obediência à sua palavra. Que Deus vos abençoe e que a sua única esperança seja Cristo. A nossa esperança não se encontra em nenhum tipo de ideologia, não se encontra na política. A nossa salvação, a nossa esperança se encontra em Cristo Jesus. Talvez você esteja aflito, angustiado por tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Mas eu quero te dizer que Cristo é a nossa esperança, que Cristo
é a única saída. Que Cristo te chama hoje. Se arrependa e confie e se aproprie do sacrifício vicário que eu fiz por você. Em nome de Jesus. Amém.